O que conecta cada um de nós? O que nos faz iguais, apesar de nossas diferenças? Qual é esse elemento que une todos nós? A vida. Bem-vindo ao Hospital Moriá. Aqui, nós sabemos que é isso que importa. Uma infraestrutura moderna, equipamentos de ponta, inovação e um cuidado todo especial. Aqui, nossa equipe entende do que faz. Cirurgias de alta complexidade e minimamente invasivas são a nossa especialidade. É tecnologia, experiência e conhecimento que transformam vidas. Nós somos um corpo médico apaixonado pelo que faz. De um jeito novo, diferente, um jeito surpreendente de cuidar de você. É pela vida que o Moriá trabalha. É através daquilo que a gente faz melhor. Hospital Moriá. Medicina. A gente entende, a gente faz. Queria dar início à reunião agradecendo a presença de todos aqui na segunda reunião do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. E como tema principal dessa reunião, nós definimos falar sobre a embolização da próstata, das artérias da próstata, para tratamento da hiperplasia. E a gente convidou um dos membros do nosso instituto, que é a pessoa mais conhecedora desse tema, foi o pai da criança, para mostrar os resultados inéditos de médio e longo prazo, principalmente, além de um pouco aí do percurso que foi transitado até agora, e mostrar como é que estão as coisas. Então eu queria convidar o professor Francisco Carnevale, que é chefe da Radiologia Intervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na minha casa, minha nova casa, e agradeço o honroso convite por parte do professor Miguel Cirugi, professor Alberto Antunes e toda a equipe da urologia do hospital, a direção do hospital. E a todas, inicialmente agradeço a todos que colocaram um esforço muito grande para que a gente pudesse fazer essa reunião e que a gente possa levá-la num nível científico bastante elevado. É um trabalho que nós começamos em 2008, na realidade em 2007, eu tive a oportunidade de fazer um estudo experimental em cachorros, em Boston, na Universidade de Harvard, onde eu tive a oportunidade de ficar lá por um período e fazer esses estudos pré-clínicos para que hoje, 11 anos depois, a gente pudesse desfrutar de todo esse aprendizado que mais de uma década a gente vem trabalhando e vem trabalhando em conjunto com a disciplina de urologia do Hospital das Clínicas da USP. Então, para mim, é um prazer muito grande, principalmente a gente poder expandir e sermos recebidos aqui nessa nova casa, que tem uma mentalidade aberta, haja vista que é um tema novo, um tema de muita discussão, principalmente por falta de conhecimento ainda do próprio procedimento por parte dos médicos, por parte dos pacientes. Então mostra a inovação, mostra a mentalidade aberta da instituição, e eu fico muito feliz de poder estar participando aqui com vocês. O tema especificamente, nós vamos focar muito nos resultados, que é o que mais a gente vem esperando nesses últimos anos e nessa última década, que esse é o resultado de um trabalho feito dentro do Hospital das Clínicas, aqui da USP de São Paulo, que nós submetemos para publicação. Então, ressaltar que esses dados ainda não foram aceitos para publicação, mas são dados todos controlados com a disciplina de urologia da USP e também o departamento de radiologia da Universidade de São Paulo. Então, esses resultados serão apresentados. Como nós temos um grupo relativamente heterogêneo, eu vou fazer uma apresentação, quero apresentar um vídeo para demonstrar para vocês o que é o procedimento de embolização da próstata, esse vídeo ilustrativo, e aqui os senhores vão poder verificar. Então, de uma maneira geral, pode verificar aqui que nós temos nesse vídeo ilustrativo a bexiga, a próstata imediatamente abaixo, a uretra. Então, nós vamos
verificar aqui numa projeção melhor, anterior, ver o esvaziamento da bexiga. Isso é como funciona no paciente normal. O crescimento da próstata em decorrência da hiperplasia benigna, o que ele vai levar? Ele vai levar a uma constricção, principalmente pelo crescimento da HPB que ocorre nessa região da zona de transição, uma constricção, estreitamento da uretra, com a dificuldade do esvaziamento da bexiga. Em decorrência disso é que vão surgir os sintomas do trato urinário inferior e que são esses sintomas que a gente vai tentar tratar. Então, por causa dessa constricção, é que surgiu a ideia de fazer esse tratamento como uma alternativa aos outros tratamentos já realizados no mundo e tratamentos realizados com resultados muito satisfatórios e muito gratificantes para os pacientes e para a classe médica. O tratamento da embolização da próstata, como que ele é feito? É um procedimento que, na realidade, é um cateterismo, é o ato da passagem de um catéter sob anestesia local, em que o nosso objetivo é navegar com esse catéter utilizando um aparelho de fluoroscopia, um equipamento que emite raio-x. Nós navegamos com esse catéter até o momento que nós chegamos muito próximos das artérias prostáticas. Nesse momento, nós realizamos uma arteriografia, que nada mais é do que uma fotografia das artérias da próstata, e estudamos a vascularização da próstata. Hoje em dia, também, graças ao desenvolvimento de novos softwares, uma vez que nós tenhamos o catéter nessa posição, bem próximo da próstata, nós realizamos uma tomografia injetando o contraste por esse catéter. Essa tomografia também vai demonstrar quais são as estruturas que nós estamos estudando e quais são os órgãos que nós estamos tratando. Então, mais uma vez, traz uma segurança muito grande para o procedimento. Uma vez com o catéter nessa posição, o nosso objetivo é fazer a embolização, que é o ato de desvascularizar qualquer estrutura, qualquer órgão. Então, aqui nós estamos injetando microesferas, que normalmente são microesferas de resina acrílica, são muito pequenas, são para aproximadamente de 300 a 500 micrômetros. Essas microesferas são injetadas gradativamente, lentamente, dentro da próstata. Nós vamos levar ao bloqueio da circulação da próstata e principalmente esse bloqueio ocorre na zona de transição onde se desenvolveram os nódulos de hiperplasia benigna, e com esse bloqueio nós vamos levar a uma diminuição do fluxo, uma redução do tamanho da próstata, assim como da sua textura, abrindo o canal e facilitando para que o paciente urine com uma maior facilidade. Então, esse é o racional que nós tivemos para realizar esse tipo de procedimento, para idealizarmos o procedimento. Então, a seguir, nós vamos ter a oportunidade de entender como que funciona esse procedimento através de um vídeo, que é um vídeo realizado numa outra instituição onde a gente já faz o procedimento. Veja que é um procedimento sobre cateterismo. Nós cateterizamos, passamos um introdutor e todo o procedimento é feito sob anestesia local, utilizando-se esse acesso femoral ou até um acesso radial. Vocês podem verificar que nós cateterizamos, fazemos um estudo arteriográfico da pelve. Uma vez que esse estudo tenha sido feito, nós cateterizamos por um lado só, nós conseguimos cateterizar os dois lados da próstata. Realizamos aqui a fotografia das artérias, que é a arteriografia, identificamos qual é a artéria prostática. É a artéria que vai nutrir o lado esquerdo da próstata. Então, nós conseguimos identificar esta artéria e o objetivo é passar um microcatéter de 1 a 1,5 milímetro de diâmetro nesta artéria. Veja que aqui nós temos um fio guia, que é por onde nós conduzimos. Vejam a diferença, o calibre em que nós manipulamos, comparando tudo isso com os nossos dedos. Então, são materiais muito delicados. E uma vez feita a cateterização da artéria da próstata, nós fazemos a arteriografia, e aqui a arteriografia do lado esquerdo, do lobo esquerdo da próstata. Veja que nós temos a artéria, e aqui nós temos, esse paciente tinha uma retenção urinária, e nós temos toda a dinâmica do procedimento. Realizamos então aqui uma arteriografia e verificamos que esse é o lado esquerdo da próstata. Temos um balão, a sonda de Foley, esse paciente tem a retenção urinária.
E aqui nós fazemos uma rotação. Esse é o equipamento que nós temos aqui na nossa instituição, um equipamento de altíssima qualidade, que apresenta um software tanto para fotografar as artérias e fazer arteriografia, como fazer a tomografia das artérias. Uma vez realizada essa arteriografia e realizada a tomografia, nós identificamos as regiões onde nós queremos atingir com a realização da embolização. Lembrando que a embolização é o ato de entupir, de bloquear a passagem de sangue para qualquer estrutura no organismo, aqui especificamente dentro da próstata. Então nós temos o nosso catéter nessa topografia e nós começamos a injetar esses agentes embolizantes. Então o agente embolizante vai ser injetado com o intuito de bloquear a circulação nessa topografia. Então vejam que aqui nós temos o agente embolizante, que são microesferas de resina acrílica. Existem diversos agentes embolizantes, diversos agentes que podem ser utilizados com o intuito de bloquear essa passagem de sangue dentro da próstata. Então todo o procedimento ele é feito, olha a ponta do catéter onde nós chegamos muito próximo, praticamente dentro da próstata, e aqui é o objetivo de realizar toda essa desvascularização. Então o procedimento é feito desta forma, e uma vez feita a embolização, nós desvascularizamos e depois realizamos todo o controle arteriográfico. Então agora eu vou migrar com a apresentação para que a gente possa verificar como que foi a evolução nessa última década e quais são os nossos resultados. Então aqui nós temos os resultados num período de 10 anos, até o ano passado, quando nós fizemos essa análise. No total eram 342 pacientes, vários pacientes foram excluídos por diversos motivos. Analisamos 317 pacientes num acompanhamento que variou de 3 meses a 96 meses, um segmento relativamente grande, com um período médio de acompanhamento de 67 meses, que são 5 anos e meio de período médio de acompanhamento. Esse é o período maior publicado na literatura, se for aceito para publicação, o maior período de acompanhamento até o momento, haja vista que o nosso grupo foi o grupo que começou esse procedimento. A média de idade desses pacientes ficou em torno de 65 anos de idade. Vejo que nós tratamos pacientes desde 46 anos até 91 pacientes muito idosos. Então, diretamente com relação aos resultados, que é o que hoje muito a gente precisa discutir e tentar compreender, nós conseguimos realizar a embolização, lembrando que a próstata tem uma dupla vascularização. O lobo esquerdo normalmente é vascularizado pela artéria prostática esquerda e o direito pela artéria prostática direita. Nós definimos como sucesso técnico quando nós conseguimos embolizar os dois lados. Então o objetivo do tratamento é embolizar as duas artérias prostáticas, mesmo sabendo que funciona com a embolização unilateral. Nós obtivemos sucesso na realização da embolização bilateral em 94% dos pacientes. Tivemos uma falha clínica de aproximadamente 2%, então 2 pacientes não melhoraram os seus sintomas ou não tiveram a sonda de Foley retirada em pacientes que tinham retenção urinária antes do procedimento. Isso foi a nossa falha imediata de 2%. E extremamente importante, tivemos aproximadamente 23% de recorrência dos sintomas no período médio de 67 meses. Então, essa foi a nossa observação inicial. Outros dados extremamente importantes, lembrando que a embolização ela causa uma isquemia, causa um infarto coagulativo, causa uma alteração da textura da próstata, causa uma alteração reduzindo essa textura, deixando com que a próstata fique mais macia e mais relaxada, com o objetivo de facilitar a passagem de urina. Tudo isso é decorrente de uma isquemia prostática. E essa isquemia prostática foi comprovada aqui. Se os senhores podem verificar o que aconteceu com o PSA 24 horas após a embolização, teve uma elevação
de média de 24 vezes em comparação com o PSA basal antes do procedimento. E depois reduz numa média que variou de 39% a 57%. Então nós podemos dizer que a redução do PSA em longo prazo, ela fica em torno de 50% com relação ao PSA antes do procedimento. Vamos analisar outros critérios extremamente importantes, e aqui eu fiz uma comparação com dados da literatura, dados comparando em negro a embolização, são dados da embolização, em verde dados do medicamento e em vermelho dados da RTU, da cirurgia standard, principalmente realizada em pacientes com próstatas menores que 80 a 100 gramas. Então, nós podemos verificar que, quando nós analisamos o score de sintomas, que é o IPSS, nós verificamos que obtivemos uma redução de aproximadamente 83% nesse período médio de segmento, uma redução de 16 pontos do score de sintomas do IPSS, comparado com 6,5 pontos da terapia combinada e com aproximadamente 15 pontos, 70%, do tratamento cirúrgico com RTU. Quando nós comparamos verificamos o resultado da qualidade de vida, nós verificamos que houve uma redução com a embolização de 3,4 pontos no score de qualidade de vida. Com a embolização, o medicamento produz uma redução de 1,5, enquanto a cirurgia 3,3 pontos. Então, são resultados muito satisfatórios. Com relação ao fluxo urinário medido pelo QMAX, da urofluxometria ou pelo próprio estudo urodinâmico, nós observamos uma redução com a embolização, uma melhora do fluxo urinário que variou em média de 4,8 a 8 ml por segundo, variando de 70% a 117%. Os medicamentos produzem uma melhora de 3,3, enquanto que a cirurgia produz uma grande melhora, muito acima da melhora observada pelo tratamento com a embolização e com o tratamento medicamentoso, uma melhora de 162%. Quando analisamos também a redução do PSA com a embolização, como já foi mostrado, uma redução do PSA que variou de 39% a 57%, sendo que com a cirurgia essa melhora varia de 45% a 65%, então demonstrando que a redução do PSA nos pacientes tratados com cirurgia, a redução é superior à redução observada nos pacientes que foram submetidos à embolização de próstata. Outro dado também aqui, o volume prostático em comparação da cirurgia com a embolização. A embolização demonstrou uma redução que variou de 22% a 39%, então nós podemos colocar que a embolização tem uma redução que varia em torno de 20% a 40%. E a cirurgia normalmente ela leva uma redução maior, mas não existem dados demonstrando isso, principalmente com tomografia, com ressonância magnética, que foram os dados. Um outro dado extremamente importante, a redução do volume urinário pós-miccional. Enquanto a embolização demonstrou uma redução média de 59%, a cirurgia apresenta uma maior redução desse resíduo urinário pós-miccional, com um maior incremento, uma melhora maior com a cirurgia com relação à embolização, principalmente nos dados urodinâmicos. Recorrência dos sintomas, como eu falei, a recorrência dos sintomas, a média de recorrência foi de 23%, num período médio de 67 meses, então 5 anos e meio. Os senhores podem verificar a curva de recorrência de sintomas e outros dados que são importantes se a gente tentar individualizar. Como eu disse aos senhores, a embolização ela funciona tanto na embolização unilateral, funciona do ponto de vista clínico, tanto quando você consegue embolizar um lado só da próstata, quando você consegue embolizar os dois lados. Entretanto, os senhores podem verificar aqui em vermelho a curva da embolização bilateral, ela é muito superior à curva da embolização unilateral. E quais são esses valores? Nós verificamos que nos pacientes que foram embolizados somente um lado, mesmo tendo funcionado a embolização, esses pacientes tiveram uma recorrência de 42% em comparação a 21% dos pacientes que foram embolizados bilateralmente. É exatamente o dobro. Então, funciona, entretanto, se você fizer uma embolização unilateral, o risco de recorrência é muito maior.
E quais são os fatores que favoreceram para que essa embolização tivesse sido realizada do ponto de vista unilateral? Os dados estatísticos analisados demonstraram que os pacientes que foram submetidos à embolização unilateral, que nós fomos incapazes de realizar a embolização bilateral, foram os pacientes mais idosos, numa idade que, para o grupo unilateral, foi de 71 anos, enquanto de 65 anos para a embolização bilateral. Então, os pacientes mais idosos, os pacientes com mais comorbidades, os pacientes com mais doença aterosclerótica, foram os pacientes em que nós encontramos maiores dificuldades para fazer o trabalho, a navegação do catéter e encontrar artérias que estivessem pérvias para que a gente conseguisse navegar o catéter e conseguisse fazer a embolização. Então, esse dado foi um dado muito interessante. Como interessante também, nessa evolução nos últimos 11 anos, nós tivemos algumas variações técnicas, sempre tentando melhorar o nosso resultado e tentar descobrir algo a mais. Então, o que nós fizemos no passado? Nós começamos a fazer a embolização. Aqui nós temos 3 curvas. Uma curva de partículas de 100 a 300 micrômetros, em azul, de 300 a 500, em vermelho, e a verde, que foi a associação de partículas. Nós inicialmente começamos o estudo sempre utilizando partículas de 300 a 500 micrômetros e sempre obtivemos resultados muito satisfatórios, mas a gente verificava que acontecia uma estase precoce. O que era essa estase precoce? A partir do momento que nós começávamos a injetar os agentes embolizantes, essas microesferas, ela entupia precocemente o microcatéter e chegava o momento que a gente tinha que parar. Então nós falamos e pensamos, será que se nós fizermos uma injeção de partículas menores, nós vamos conseguir navegar essas partículas, depositar as partículas mais distalmente dentro da próstata, causando uma maior isquemia? Então, foi nesse momento que, durante esses 10 anos, nós fizemos alguns estudos. Inicialmente, um estudo foi sempre utilizando as partículas de 300 e 500 e depois utilizando as partículas de 100 e 300. Os senhores podem verificar que o resultado das curvas são muito similares em termos de resposta e de recorrência dos sintomas. Entretanto, a gente observou, e foi até motivo de trabalho de a tese de doutorado de um aluno nosso dentro do Hospital das Clínicas, em que os pacientes que foram tratados com partículas menores, eles tiveram mais disúria, tiveram mais efeitos adversos, porque essas partículas menores, além delas causarem uma maior isquemia prostática, elas também podiam migrar para territórios chamados território não-alvo. E também, nesse meio tempo, nós tivemos a ideia, falei, então vamos tentar fazer uma associação das partículas. Vamos fazer uma parte da embolização com partículas menores e uma parte com partículas maiores, porque as artérias elas vão se ramificando distalmente dentro da próstata para proximalmente na origem da artéria. Essas artérias aumentam de calibre. Quanto mais distal, menor o calibre. Então, o objetivo racional era, vamos injetar as partículas menores primeiro e depois terminar a injeção com partículas menores. E o que nós observamos, além também dos pacientes terem uma maior sintomatologia, que é uma síndrome pós-embolização, com mais disúria, com mais urgência urinária, com um aumento da frequência urinária, nós também obtivemos uma maior isquemia prostática e também os senhores podem verificar aqui que enquanto o grupo de 100, 300 e 300, 500 apresentava aqui aproximadamente em 3 anos para 4 anos 20% de recorrência e 80% de pacientes com não recorrência, com associação de partículas nós ganhamos 15% de melhora na redução da recorrência. Então, nós podemos verificar que os pacientes com 3 anos de acompanhamento, utilizando a técnica da associação de partículas, eles tiveram 5% de recorrência, quando os outros grupos tiveram 20% de recorrência, e essa é a técnica que nós temos utilizado ultimamente. Entretanto, os senhores vão verificar que também ela está relacionada com alguns efeitos adversos e complicações diretamente relacionadas com a técnica e com a utilização dessas partículas. Daí, uma grande possibilidade de pesquisas clínicas no mundo inteiro para que se identifique quais são as possíveis variações, seleções de pacientes para que se encontre a melhor terapêutica possível. O que a gente identificou também, nós verificamos que o PSA tinha uma
direta correlação com menor recorrência e melhor resultado. Então, quanto maior o PSA do paciente antes da embolização, melhor o resultado. E aqui está muito relacionado com o PSA e o tamanho da próstata. Então, significa que quanto maior o volume prostático, melhor a resposta terapêutica, porque próstatas maiores, elas têm uma maior circulação, uma maior vascularização, e aí, em teoria, o procedimento pode se tornar mais fácil por serem artérias mais calibrosas e por nós conseguirmos realizar a navegação com uma maior facilidade. Extremamente importante, nós aqui temos todas as complicações menores e maiores relacionadas a esse procedimento. Complicações menores, os senhores podem verificar que essas complicações variaram de aproximadamente 6% a aproximadamente 3%. São complicações muito infrequentes, mas que são complicações que a gente deve levar em consideração e a importância desses pacientes sempre estarem em acompanhamento com o urologista, porque quem vai cuidar, quem vai saber manipular, porque os senhores sabem que existem outras doenças coexistentes não só com a hiperplasia benigna, existe dentro do arsenal dos sintomas e dificuldade de urinário, dos sintomas do trato urinário inferior, existem diversas doenças que elas se associam e podem ser coexistentes, e a importância do urologista acompanhar e saber cuidar desses pacientes, e a gente, como radiologista intervencionista, fica acompanhando junto com o urologista. Então, veja, todos esses pacientes, eles podem apresentar uma hematúria discreta, e aqui eu vou destacar para vocês, porque é importante a gente saber disso. Então, uma hematúria discreta pode ter uma redução do volume ejaculatório, pode ter uma hematospermia transitória, hematoma inguinal, febre baixa. Veja que o percentual é baixo. Infecção urinária pode acontecer nesses pacientes, principalmente em pacientes sondados. Eliminação do tecido prostático. Essa foi uma observação que nós estamos verificando, igual tem até nos miomas. Os miomas, quando a gente faz os miomas submucosos, nas mulheres eles são eliminados, são os miomas paridos que acontecem. Nós temos verificado praticamente a mesma coisa em alguns pacientes quando nós utilizamos partículas pequenas, que há uma necrose desse tecido prostático e muitos pacientes referem a eliminação desse tecido. Então, é importante acompanhar e saber, porque esses pacientes podem apresentar um quadro de retenção urinária, uma disúria muito grande, hematúria, e tudo isso pode ser por um tecido prostático que está sendo eliminado. Como também nós tivemos 4 casos, 1,3% de pacientes que tiveram úlcera peniana, porque no momento que nós estávamos injetando essas esferas, elas passaram por uma microcirculação, por microshunts que se abriram durante a embolização, ou até por refluxo desse agente embolizante, e que tinha uma conexão com a artéria pudenda interna, ou com a artéria pudenda acessória. O território final é uma extremidade distal chamada pênis, e aí que esses pacientes tiveram 4 pacientes que tiveram úlceras penianas transitórias, que foram necessário tratar com pomadas, com medicamentos analgésicos, e que foram transitórias, mas que causaram certo incômodo para o paciente. Houve uma cicatrização em todos esses pacientes. Outros pacientes tiveram diarreia, podia estar ou não relacionada ao procedimento. A gente verifica também que há uma relação da próstata com o reto. Há pacientes que apresentam retite, há pacientes que apresentam irritação do reto e podem apresentar essa diarreia, como também o sangramento, infarto púbico do osso do pubis. Pacientes assintomáticos, mas pelo fato de no nosso protocolo nós utilizarmos ressonância magnética, é importante a gente conseguiu identificar esse infarto transitório assintomático só porque a gente utiliza a ressonância. O ultrassom ele não consegue identificar isso. Casos de isquemia de bexiga e um caso de trauma uretral numa época do passado que nós passávamos a sonda de Foley antes de fazer o procedimento. Então, é um paciente que nós utilizamos uma sonda de Foley como uma orientação. Nós passávamos a sonda de Foley antes do procedimento, enchíamos essa sonda com um pouco de contraste, porque nós queríamos conhecer melhor a anatomia e nós sabíamos que inferiormente a essa sonda de Foley preenchida, esse balão preenchido com contraste, nós temos a próstata. Então, num desses
pacientes, quando nós fomos insuflar a sonda de Foley, ele tinha um lobo mediano muito grande e nós tivemos uma insuflação dentro do lobo mediano e foi um trauma. Esse paciente ficou com uma sonda lavando por uma semana. Então, essas foram as complicações. Outras complicações foram as complicações maiores, de acordo com critérios da literatura. Foram 2 pacientes, 0,6% de pacientes que tiveram infecção urinária recorrente e houve a necessidade de internação para tratamento intravenoso com antibióticos. 2 pacientes que tinham lobo prostático, um lobo mediano muito grande e assimétrico. Então, houve um colapso desse lobo e houve a necessidade de ser operado. Então, esse lobo infartou e ele caiu, ele cavalgou sobre o orifício da uretra. E um outro paciente também que foi uma isquemia do urotélio após a embolização devido a uma embolização não alvo. E é importante também dizer que nenhum desses pacientes teve incontinência urinária ou disfunção erétil. Para mostrar um pouco de dados, um pouco de imagem, só para que os senhores possam verificar um paciente com uma ressonância magnética com nódulos de hiperplasia, e esse é o nosso objetivo. A gente tenta sempre causar esse infarto, essa isquemia, essa necrose coagulativa, que é o objetivo desse tratamento. Só para demonstrar hoje a evolução que a gente tem tido, a gente hoje em dia está trabalhando no desenvolvimento de um software, que é um software que ele vai correlacionar a angiografia, a tomografia e a ressonância magnética para fazer com que seja muito mais fácil o reconhecimento das artérias prostáticas, para que esse procedimento seja feito com maior facilidade. Nós clicamos dentro da próstata, clicamos no nosso catéter e nós começamos a trabalhar e identificar toda essa artéria prostática. É o desenvolvimento tecnológico com o objetivo de ter um procedimento com uma maior segurança e uma eficácia maior. Então, todos os equipamentos hoje de angiografia, eles estão providos de algum software, e o trabalho técnico e médico em cima desses softwares vai fazer com que haja o desenvolvimento para que esses procedimentos possam ser realizados com uma maior segurança. Então, vejam que aqui a gente consegue, um trabalho rapidamente de 1 a 2 minutos, trabalhando na workstation, a gente consegue identificar a nossa artéria dentro do procedimento, e uma vez tendo essa identificação, a gente consegue navegar o nosso catéter. Então, para concluir, eu posso dizer que a embolização de próstata hoje, após 11 anos, já 19 de junho agora, nós completamos 11 anos da primeira embolização. É um procedimento seguro, é um procedimento eficaz e que pode se tornar em algum momento mais uma alternativa de tratamento para os pacientes com sintomas do trato urinário inferior. Mais uma vez, muito obrigado por todos pelo convite. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente está ao vivo pela internet também, né? Nessa reunião, a gente planejou sempre definir um tema magno e, na segunda metade, uma discussão de casos. Hoje houve um pequeno atraso em virtude do ajuste aí da transmissão ao vivo pela internet, de modo que eu acho que para a gente fazer uma reunião mais enxuta, hoje também tem Jogo do Brasil, né? E para a gente explorar um pouquinho mais a expertise e a disponibilidade do Carnevale, eu acho que vale a pena a gente fomentar um pouquinho só mais a discussão a respeito do tema e deixar as discussões de caso para a reunião do próximo mês. Carnevale, eu queria te perguntar, você mostrou números inéditos hoje aqui de segmento em longo prazo pela primeira vez com o procedimento. A gente pode então contar com grosseiramente 25% de recidiva em 5 anos da embolização, e eu queria te perguntar nessa análise sua, o que é que você considerou recidiva? E, em segundo lugar, esse ano no congresso da AUA, em Chicago, que é o maior congresso de urologia do mundo, na plenária foi devotado alguns minutos para uma atualização do guideline de HPB. E o Dr. Kellogg Parsons, que é um dos heads lá do guideline da AUA, ele afirmou que a AUA ainda considera a embolização um procedimento experimental e se embasou para fazer essa afirmativa no fato de não haver estudos com critérios de seleção
homogêneos, não haver estudos com segmento em longo prazo e não haver estudos controlados de boa qualidade avaliando o método. Eu queria também te perguntar qual é a visão dos radiologistas sobre essa posição da sociedade americana e qual é a perspectiva que os radiologistas veem em médio prazo, tendo em vista o que está correndo de pesquisa nesse momento. Tua pergunta sobre o que é recorrência de sintomas. Nós definimos recorrência de sintoma quando o paciente, após ser submetido à embolização de próstata, ele não se sentiu bem, teve piora dos sintomas ou piora da qualidade de vida e decidiu em tomar medicamento, ser submetido a um procedimento cirúrgico, RTU ou laser ou prostatectomia, ou ser submetido a uma nova embolização. Então, a partir do momento que o paciente falou, não estou bem, não estou feliz, qualidade de vida e score de sintomas, e vou voltar a tomar medicamento, estive bem, estou pior, nós consideramos como falha, como recorrência de sintomas, aquele não está satisfeito. Então, esse foi o critério. Acho que foi um critério bem objetivo para que houvesse... Você sabe melhor que eu, quando você utiliza score de sintomas de PSS de 8, ou de 7, ou de 9, tem um grande viés nessa interpretação. Então, a partir do momento que o paciente falou, não estou bem, interessa se ele tem PSS de 5, mas se ele levanta 2 vezes à noite e ele não está satisfeito, porque no outro dia a qualidade de vida dele está ruim, nós consideramos como falha. Então, nós somos muito criteriosos e desde o princípio a gente vem seguindo as orientações de vocês, muito rigorosos mesmo nessa análise. Então, são 25% dos pacientes que falham no período médio de 5 anos. E nesse período médio nós tivemos aí 3 variações técnicas, né? Nós começamos utilizando uma técnica, que era a técnica original, depois com um agente embolizante, depois mudamos para outro tipo de agente embolizante, hoje fazemos associação, desenvolvemos uma outra técnica que é a 2ª geração, que é uma técnica chamada Perfect, e eu acho que a gente não chegou no ideal ainda, né? Eu não tenho o ideal, como também... Eu acho que a grande dificuldade é selecionar bem esses pacientes. Hoje eu vi um paciente, por exemplo, de que ele estava bem, mas ele estava com muitos sintomas irritativos. E ele foi avaliado por um colega que orientou a tomar um anticolinérgico e ele falou, melhorou tudo, né? Meu sintoma irritativo melhorou. Então, existem muitas coisas que nós intervencionistas não temos a menor capacidade, e aí eu até vejo como uma preocupação, que eu vou responder a sua pergunta, porque os intervencionistas não têm essa competência para analisar um paciente de cunho urológico. Né? Quando eu vejo a gente vai estudar e ver aquelas intersecções e doenças que podem causar esses sintomas de dificuldade, sintoma do trato urinário inferior, o intervencionista não tem essa competência para interpretar e saber cuidar. Daí a importância da gente trabalhar muito próximo do urologista. Com relação à opinião da AUA, da Sociedade Americana, eu acho que a Sociedade Americana, ela sim está correta, por um lado, por haver necessidade de grandes estudos, um maior número de trabalhos randomizados. Existem 3 trabalhos randomizados, dentre eles um nosso trabalho, apesar de ser com 45 pacientes, mas um dele é dentro da USP. Tem 2 outros trabalhos, mas por outro lado, tem a Sociedade Britânica, que é uma da sociedade muito reconhecida e que ela incluiu no seu guideline a embolização de próstata como uma alternativa de tratamento, principalmente depois de um estudo randomizado que houve comparando a RTU com a embolização, que é um estudo chamado UK ROPE, um estudo muito bem desenhado, coordenado pela grupo de urologia da Associação da Europa, né, os britânicos, e esse estudo demonstrou as mesmas coisas que nós demonstramos, que a embolização ela não é igual à cirurgia, ela é inferior à cirurgia em muitos critérios, entretanto ela pode ser uma alternativa de tratamento. Então eu acho que
Associação Americana e Associação Britânica, as duas europeias, elas têm as suas interpretações. O que a gente acha é que após 10 anos a gente já tem dados, principalmente agora, demonstrando que é mais uma alternativa de tratamento. Eu deixo sempre muito bem claro, você sabe que, e aqui estão os dados, que não é igual ao tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico tem uma longevidade muito maior. Aqui eu sempre coloco, às vezes eu coloco como o calcanhar de Aquiles da embolização é a durabilidade. Não tem a menor dúvida que se um paciente quer ser operado e somente uma vez e quer ter um resultado muito mais duradouro e com uma chance maior de melhora de sintomas, ele tem que ir direto para a cirurgia. Né? Em contrapartida, a gente tem visto, e aqui demonstra que os resultados são superiores aos resultados dos com relação à comparação aos medicamentos. Nós temos um estudo que vai começar a estar aprovado pela Comissão de Ética dentro da USP, do Hospital das Clínicas, para fazer um estudo comparativo com medicação, que é um estudo inédito no mundo, se a gente provavelmente comece. Então, eu acho que sim, ela tem uma posição, mas a minha preocupação, principalmente diante de órgãos não regulatórios ou de grupos que não coordenem e não se preocupem com os resultados e com os pacientes, é o fato de esse procedimento começar a ser realizado por grupos em que não tenha urologistas coordenando. Você sabe, desde o primeiro dia, quando o professor Miguel colocou você junto comigo para a gente desenvolver esse trabalho, a gente tem trabalhado muito próximo, e a preocupação é que a gente, após 11 anos, tem tanta coisa que a gente não sabe. Imagino alguns colegas radiologistas que têm o interesse em realizar esse procedimento, eles começarem a realizar e eles terem resultados não satisfatórios, como você mesmo agora à tarde acabou de falar para mim, que foi tratado por um colega e o resultado não foi satisfatório. Nós tivemos 2% de pacientes que não tiveram um resultado satisfatório, que é um resultado não tão ruim, 2% de falha. Palavra para a plateia, se alguém quiser. Parabéns, Carnevale, pela palestra muito esclarecedora. Acho que você foi muito perfeito na hora que pontuou que a embolização e a cirurgia mais invasiva, uma RTU, que hoje em dia vem sendo considerada até mais invasiva, não podem ser comparadas. Isso o próprio UK Europe sugere, né? Mostra diferenças marcantes, tanto pró e contra uma e outra, né? A recuperação da embolização é muito mais rápida, então cada uma tem seu pró e contra, mas elas não são comparáveis. Eu e o Alberto, a gente tem feito as atualizações das diretrizes da SBU na área de HPB, e a gente vê que a embolização ela é uma ótima alternativa, ela tem aparecido como uma ótima alternativa para cirurgias minimamente invasivas, né? Então tem que ser comparada com o Rezum, que é a vaporização com vapor de água da próstata, com o jato de água da próstata, que é a Aquablation, né? Com o Urolift, que é o grampeador, quase um stent ali parecido. Essa comparação que deve ser feita e não com a RTU mesmo, né? Eu queria, na verdade, perguntar em relação à radiação da embolização, né? Acho que esses próprios trabalhos que você citou, eles citam que a embolização tem uma radiação em torno de 5 a 10 vezes maior que uma tomografia padrão de abdômen, mais de 500 vezes do que um raio-x simples de abdômen. Então, queria saber qual que é o impacto dessa radiação no paciente. Obrigado pelos comentários. Eu acho que essa radiação é uma preocupação quando a gente compara com outros métodos de imagem. Sim, a radiação não se compara com uma tomografia, porque você fica dando lá constantemente uma radiação no paciente e em todos que estão dentro da sala. Entretanto, existe na literatura somente um trabalho publicado, uma complicação de um paciente que teve uma lesão de pele pela irradiação, um paciente obeso, um equipamento antigo. Eu e o Alberto, por coincidência, a gente conhece o serviço, que foi um trabalho publicado na Espanha. Então, a radiação ela não é tão preocupante, principalmente hoje em dia,
porque é só um procedimento. Então, imagine a gente que faz esses procedimentos o dia inteiro, né? Então, você faz 1, 2, outros procedimentos todos os dias, e ela é cumulativa. Então, para o paciente, ela não é preocupante, ela é preocupante para o intervencionista, sim. Existem casos hoje já comprovados de tumores cranianos, tumores de tireoide. Eu fiz uma tireoideia, porque eu tive um câncer de tireoide, lado esquerdo, não tenho como comprovar, né? Mas eu no passado, no HC, quando eu trabalhava, fazia muita intervenção pediátrica, estava falando, no HC não tinha protetor de tireoide, não tinha óculos, não tinha nada, você ficava abraçando os pacientes, né? Não tenho como comprovar que esse meu tumor foi por causa da radiação, mas existem já trabalhos, sim, publicados na literatura e mostrando que a maioria das lesões é do lado esquerdo, né? Como a gente vê queda de pelo, a minha perna, ela é depilada, tem duas partes que são depiladas pelo efeito radioativo. Mas isso é cumulativo, principalmente para quem está exposto, que é o médico que faz. Ao paciente, ela é muito pequena. E agora, se você vê esses softwares que a gente está desenvolvendo, a gente coloca lá o catéter. Você vai te mostrar onde está a artéria principal. Tem até outras imagens de 2 artérias, um trabalho bem interessante que a gente está desenvolvendo dentro do Hospital das Clínicas, que vai fazer com que o procedimento seja mais rápido e seguro. Então, a radiação não vai ser um problema. Ela é constantemente para o intervencionista, mas para o paciente não é uma preocupação. Chegou uma pergunta pela internet aqui, mas infelizmente não está muito clara a pergunta, então não vai dar para responder. Se o Bruno puder refazer a pergunta em tempo. Por enquanto, eu queria aproveitar a presença do professor Miguel, com a experiência que o senhor tem, professor, como que o senhor vê hoje a embolização no arsenal terapêutico da hiperplasia, com olhos mais céticos, com olhos mais otimistas e por se tratar de um procedimento novo, com a resistência que habitualmente tudo que é novo envolve na medicina. Como é que o senhor enxerga hoje esse método como alternativa terapêutica? Boa noite a todos. Eu peço desculpas que eu cheguei atrasado e eu queria muito ver o início, porque eu queria saber esses resultados atualizados. Alguns anos atrás, o Carnevale me procurou para desenvolver esse projeto de embolização numa universidade. Essa é a forma correta de a gente, obviamente, desenvolver novas tecnologias. Um lugar onde se dedica à pesquisa, a gente procurar realmente avançar com os conhecimentos que possam beneficiar a vida cotidiana das pessoas, a nossa sociedade e o nosso país. E, na ocasião, eu achei muito interessante a ideia, formou-se esse grupo e o Carnevale me trouxe, logo em seguida, 2 ou 3 meses depois, um dado muito interessante. Para iniciar e para ter certeza que isso poderia ajudar o doente, eles trataram 11 doentes em retenção urinária. Eram pessoas idosas que estavam carregando uma sonda na bexiga por 6, 8, 10, 12 meses, indo de hospital para hospital, pessoas combalidas, muito enfraquecidas, nenhum cirurgião queria operar. Nos hospitais universitários, os residentes selecionam sempre os jovens para operar, os velhinhos eles não querem porque dá confusão. Esse pessoal ia ficando para o fim da fila e carregavam sondas por alguns meses, até 2 anos. E o Carnevale pegou esse grupo de doentes altamente desfavoráveis, embolizou os 11 e 10 voltaram a urinar, tiraram a sonda depois da embolização. Quando ele me mostrou esses dados, eu achei que se justificava realmente fazer um estudo, porque não era uma panaceia, era real. De 10 doentes voltaram a urinar, tiveram só velhinhos combalidos que não tinham condição cirúrgica, feito com anestesia local. Então esse foi um dado importante na história que eu gosto de enfatizar para mostrar que isso não foi jogado na nossa comunidade médica assim, sem mais. Existe um outro dado que demonstra que existe alguma verdade por trás disso, uma realidade, não digo nem verdade, uma realidade concreta. Eu estava operando hoje, eu perguntei para o Vitor, estava lá sentado do lado, ele não estava em campo, falei, Vitor, veja quantos trabalhos foram publicados sobre embolização de 15 a 10 anos atrás, de 10 a 5 anos atrás, de 5 anos para cá. Então ele sentou rapidamente, ele entrou no PubMed e verificou que
de 15 para 10 anos atrás, foram publicados 13 trabalhos de embolização na literatura médica. Trabalhos que tinham o título de Prostatic ou Prostate Embolization. De 10 para 5 anos foram 50 trabalhos. E nos últimos 5 anos foram 190 trabalhos, mostrando que o mundo está interessado nesse procedimento. 190 trabalhos nos últimos 5 anos, no quinquênio anterior foram 50 e no anterior 13. Isso mostra que o mundo está atrás de alguma coisa em relação à embolização, procurando conhecer e aplicar na prática. Existe um processo, isso para as pessoas mais novas que estão aqui, toda vez que em ciência a gente faz uma inovação, existe um processo sempre muito claro. Algum indivíduo inovador, empreendedor, visionário, cria um novo método. Nesse momento que ele cria o método, só ele faz, ninguém acredita. A tendência das pessoas é não deixar mudar. Nós temos essa tendência, a gente não quer mudar. A gente quer fazer o que a gente sabe. As pessoas não se atrevem muito a querer criar fatos novos, ações novas, desafios novos, a gente se acomoda. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, o inovador luta contra o mundo. Todo mundo critica, todo mundo diz que ele é um louco, que ele está fazendo uma bobagem, que é pecado, que vai para o inferno, um monte de coisas que falam para o indivíduo querendo bloquear. E a embolização, acho que vive esse momento entre os urologistas. Tem sido muito criticada, mas o pessoal critica simplesmente por achar que ideias sem nenhuma consistência. Isso é igual a dar remédio, isso não funciona, isso não sei o quê. Absolutamente inconsistentes esses conceitos. Tem uma segunda fase que o pessoal aprende que o método começa a funcionar, aí todo mundo adota. Aí dá uma explosão, que é ruim também, porque começam a fazer aquele procedimento em todo mundo, em quem está indicado e quem não está, e surgem muitas complicações. E depois vem uma terceira fase de equilíbrio, no começo ninguém faz, depois todo mundo começa a fazer, depois aquela curva desce, estabiliza no meio, que é o momento em que os médicos aprendem como aquela técnica pode ser aplicada, qual a melhor forma de utilizá-la, quais são os melhores casos, quando é contraindicada, e aí vem uma fase de equilíbrio em que o método se sedimenta, passa a ser utilizado com grande vantagem para os nossos pacientes, para as ações médicas. Então a embolização está ainda nessa fase muito inicial, em que ela tem sido criticada por pessoas que não têm conhecimento, que nunca foram ler sobre isso, mas que vão acabar lendo, porque, como eu disse, estão saindo trabalhos sucessivos agora no mundo inteiro, nas melhores revistas, o PubMed são só revistas indexadas, falando sobre esse procedimento. Existe um tópico que eu gostaria de comentar, como é que a gente pode usar no momento essa técnica com os conhecimentos que nós já temos? Eu acho que é um método muito adequado para aquele paciente combalido, voltando aos casos iniciais, aquele indivíduo que não tem condições boas para fazer uma anestesia geral, tem problema cardíaco grave, tem problema hepático grave, tem insuficiência renal, ele pode fazer uma embolização com anestesia local, ele pode até assistir no monitor que está sendo feito com ele, procedimento que não produz manifestações ou incômodo grande nesse paciente, ele pode voltar a urinar melhor, ele pode deixar de usar uma sonda, e é um doente que os cirurgiões não gostam de operar, muitas vezes tem contraindicações importantes. Então, já existe uma indicação clara para a embolização, que são esses casos. É óbvio que ela não é igual à cirurgia. Eu acho que não tem sentido pegar um sujeito de 50 anos, rígido, que está totalmente obstruído, com retenção urinária, e fazer uma embolização. Esse indivíduo é melhor fazer uma cirurgia para ele poder ficar o resto da vida dele sem problemas, urinando bem. Mas uma pessoa mais idosa, mais convalida, que talvez vá ter complicações numa intervenção, é um método muito adequado. O sujeito maduro, que não precisa ser combalido, mas que quer preservar a ejaculação, ele não quer fazer uma cirurgia, tem pavor de uma cirurgia, prefere fazer alguma coisa com anestesia local, é válido. O doente é aconselhado, sabe que o procedimento pode não funcionar, e é uma aplicação também bastante razoável. Tem alguns doentes que eu mandei para o Carnevale e vieram com esse sentimento. Eu não quero, para mim, continuar ejaculando é importante. Então, eu não quero fazer cirurgia, eu quero continuar, eu quero urinar melhor e não mexer com essa parte sexual. É um procedimento relativamente inócuo, o Carnevale elencou ali um número grande de complicações, mas é tudo 1%, 1%, 1%. Na verdade, a maioria dos trabalhos nem publica essa lista, eles colocam só os números um pouco mais significativos. De modo que esse é o grupo que eu acho que pode utilizar a embolização. E para terminar,
se existirem urologistas agora nos assistindo pela internet, eu queria dizer que quem comanda esse processo é o urologista. Quem executa é o radiologista intervencionista. Isso é muito importante, porque nem todo indivíduo que levanta à noite para urinar, precisa fazer força, tem problema de próstata. Então, o doente tem que passar por um urologista. O urologista seleciona o caso, e o Carnevale faz isso muito bem, porque com frequência ele é procurado pelos doentes diretamente, ele não hesita em mandar para o Alberto ou mandar para mim, às vezes, para a gente estudar o doente para depois fazer a embolização. Ou seja, ele tem esse cuidado, coisa que eu já sei que em alguns lugares do mundo que estão fazendo embolização não existe nenhum cuidado. Tem países na Europa que o radiologista recebe o doente e faz a embolização no dia seguinte. E muitos não melhoram, porque às vezes não é próstata que está causando sintomas. Às vezes tem uma bexiga hiperativa, o indivíduo tem uma estenose de uretra, às vezes tem até um tumor de bexiga que faz ele urinar muito. Quer dizer, não. Então, eu queria dizer aos urologistas que o urologista comanda o processo. É mais uma alternativa que a gente tem. Já existe um nicho de pacientes que podem ser tratados com embolização com sucesso. Existe quem faça muito bem em nosso país. Então, eu acho que todos têm que ver isso de forma construtiva, sabendo que existe um grupo de doentes que vão se beneficiar do tratamento e podem viver melhor usando um método com pouca agressividade, relativamente inócuo. Desculpa se eu falei um pouco demais, mas eu queria dar essa mensagem para os urologistas, principalmente, porque tem surgido algumas reações despropositadas, a meu ver, falando mal da embolização, sem conhecer. Do mesmo jeito que há 2 meses atrás, quando se falou em biópsia perineal, o Moriá é pioneiro no Brasil em biópsia perineal, que daqui a 3 anos ninguém mais vai fazer biópsia transretal no Brasil, nem no mundo, ninguém mais vai fazer, todo mundo vai fazer perineal. E nós somos pioneiros aqui, e muitos médicos começaram a criticar, dizendo que isso era um método usado no passado. Bobagem. Se forem ler sobre perineal, vão ver que o mundo inteiro agora está começando a fazer. E daqui 3, 4 anos ninguém mais vai fazer. Em mim ninguém faz uma biópsia transretal, enfiando uma agulha pelo ânus, furando o intestino. Em mim não fazem. Se um dia eu tiver uma suspeita, vai ser perineal. Por que eu vou impor aos meus doentes uma coisa que eu não faria em mim? De modo que eu queria pedir aos urologistas um pouco de compreensão, um pouco de bom senso, de não criticar, obviamente, um processo que está em avaliação de forma correta dentro de uma universidade, com doentes que aceitam o protocolo, com análise muito cuidadosa dos dados, que tem demonstrado que é um processo real, concreto para as nossas ações médicas. Obrigado, professor Miguel. Eu queria agradecer a presença do professor Carnevale hoje, a disponibilidade, a brilhante aula apresentada. Queria agradecer a todos os presentes. Queria lembrar às pessoas que estão nos acompanhando pela internet que nossas reuniões ocorrem, em geral, na primeira terça-feira de todo mês, das 19 às 20 horas, aqui direto do auditório do Hospital Moriá, e, portanto, espero poder rever todos daqui a 30 dias. Boa noite. Obrigado. Acho que por hoje é isso, pessoal.